talked about the man, and today we're supposed to talk about the message. Ontem nós falamos sobre o homem e hoje nós devemos falar sobre a mensagem. But the message means nothing if there's not a godly man behind it. Mas a mensagem não significa nada se não tiver um homem de Deus por trás. In the United States, the Christians are very good at getting convicted. E nos Estados Unidos, os cristãos são muito bons em serem convictos, né, terem convicções. But then they don't do anything. Mas essas convicções, elas não se transformam em ações muitas vezes. It's very popular to leave a sermon crying, É muito fácil talvez sair de um sermão chorando, saying that was very difficult. dizendo, olha, foi difícil. But then there's no action behind it. Mas às vezes não tem uma ação que vem por trás. My prayer is that you act on what you just heard. E a minha oração é que vocês possam agir de acordo com aquilo que vocês ouviram. Because that's when you're going to experience the power of God. Porque é aí que vocês vão experimentar o poder de Deus. It's not enough to just walk away convicted. Não é suficiente sair daqui com uma convicção apenas. The Bible says the rich young ruler walked away convicted. A Bíblia diz que aquele jovem rico, ele tinha convicções, That wasn't a victory. mas não eram vitórias. Jesus says, "Oh, it's so difficult for the rich." Porque Jesus falou, olha como é difícil para esse jovem rico. But then in the next chapter, a man named Zacchaeus, Mas no próximo capítulo, um homem chamado Zaqueu, he met Jesus and gave away all his money. ele conheceu Jesus e deu todo o dinheiro que ele tinha aos pobres. He acted on his conviction. Ele agiu de acordo com a convicção. And Jesus said, "Today salvation has come to this E house." Jesus falou, neste dia a salvação entrou em sua casa. We have enough rich young rulers in the church. Nós temos muitos jovens ricos na igreja. People who walk away convicted. Pessoas que saem daqui carregando convicções. We don't have enough men and women like Zacchaeus Mas nós não temos muitos homens e mulheres como Zaqueu, who act on what they heard. que agem de acordo com aquilo que eles escutaram. And that is most important for us as Mas pastors. isso é o mais importante para nós pastores. Because people are watching our lives. Porque as pessoas estão observando as nossas vidas. My country is full of preachers who talk. Meu país tem muitos pastores que falam muito. And the world sees all they do is talk. E o mundo vê que eles só sabem falar. But to actually care and sacrifice for the poor, Mas para se importar e sacrificar em favor do pobre, that's what the world needs to see, é o que o mundo precisa ver. especially from us as the leaders. Especialmente de nós que somos líderes. I don't even want to move on to another topic. Eu não quero caminhar para um outro assunto. Because this is what we do in church a lot of times. Porque a gente faz muito isso na igreja, né? We hear one message, Ouvimos uma mensagem and before we do anything, e antes que possamos fazer algo, we move on to another message. já vamos para outra mensagem. You know, in American football, they do this thing called a huddle. A huddle, like they would get all the players together and they would make a plan. Antes, o futebol americano, antes do jogo, eles circulam os jogadores, se abraçam, fazem um círculo. Do you do that in soccer? Yes. Okay, so you gather the team We gather together together and and you make a plan. A gente, quando o time se une ali, faz um plano junto, sabe? Antes do jogo. Now, what if you went to a football game, a soccer game, Imagina se vocês forem no jogo de futebol and you saw the team get together in a huddle e você vai lá e vê o time ali naquele círculo abraçado conversando. and they make a plan. E eles estão fazendo o plano do jogo, a estratégia. Then they all just go back to the bench and sit down. Mas imagina se eles voltarem e forem sentar no banco depois disso, And they never get on the field to play. sem entrar no campo para jogar bola. Then they get back together and huddle again. Aí eles voltam e fazem a reuniãozinha de novo ali. You would say, this is ridiculous. Você ia falar, que coisa ridícula é essa? And that's what the world says about the church. Mas é isso que o mundo tem visto na igreja. Every Sunday they huddle together. Todo domingo estamos ali, ó. Then they go home and never run the play. E aí vamos para casa e não jogamos. And they say, I can't wait to huddle again. E aí fica pensando assim durante a semana, mal posso esperar para estar com um grupo ali de novo. The world is waiting for us to play ball. Mas o mundo está esperando para ver a gente jogar bola.
Not just talk, Não apenas falar, not just make plans. não apenas fazer planos, But we as leaders need to do mas nós something. líderes devemos fazer algo. And those are the greatest moments of our E lives. são os grandes momentos da nossa vida. It's terrifying sometimes. Às vezes pode até ser assustador, But that's when you're going to experience God. mas são nesses momentos que você vai experimentar mais de Deus. It's when you step out in faith. É quando você toma um passo de fé. I believe some of you are bored in ministry. Eu creio que muitos aqui estão talvez entediados com o ministério. And maybe it's been a long time since you've seen something truly E supernatural. talvez faz miraculous. bastante tempo que você não tenha visto algo realmente sobrenatural acontecendo. And my question is, when's the last time you did something that scared you? A minha pergunta para vocês: qual foi a última vez que vocês fizeram algo que te assustou? That required faith and risk. Que foi necessário ter um risco, ter fé? I want to pray over you right now. Eu quero orar por vocês agora. Father, I pray for courage. Pai, eu quero pedir por coragem. God, we're not supposed to live like the rest of the world. Pai, nós não devemos viver da mesma forma que as pessoas do mundo. You tell us not to worry like the pagans do. O Senhor nos ensinou a não nos preocuparmos como fazem os pagãos. Worried about what to eat or what to wear. Preocupações sobre o que vestir, o que comer, Worried about our finances. sobre as finanças, Worried about our future. sobre o futuro. You tell us to just seek your kingdom O boldly. Senhor nos disse que devemos buscar o seu reino com coragem, To put your kingdom first. colocar o seu reino em primeiro lugar, And trust you to take care of all of our provisions. confiar que o Senhor vai cuidar de nós. So I pray that that type of courage would fall upon Eu quero us. pedir que esse tipo de coragem venha sobre nós, That we would recognize that the God who's giving us every breath que possamos reconhecer que o Deus que nos dá cada fôlego is watching us. está nos observando. You notice every bird in the sky, Deus, o Senhor, pode ver cada pássaro no céu, every hair on our heads. cada fio de cabelo da nossa cabeça. You know our futures. O Senhor conhece nosso futuro. Help us to believe it. Então ajuda-nos a crer. May people see that we live your gospel. Que as pessoas possam ver que nós vivemos o Evangelho. May people see that we love the poor. Que as pessoas possam ver que nós amamos os pobres. And I pray for a church like the first church, E eu peço por uma igreja que seja como a igreja primitiva, where there were no needs, onde ninguém tinha necessidades, and the believers would sell their possessions porque os crentes vendiam aquilo que tinham, because they loved their brothers and sisters. porque eles so much. amavam seus irmãos e irmãs, And they believed that Christ was going to return e eles acreditavam no retorno de Cristo. and say, I was hungry and you didn't feed me. Como Jesus falou, eu tinha fome e me deram de comer. May we really look at our brothers and sisters in poverty Pai, que possamos olhar para nossos irmãos e irmãs que vivem na pobreza and see them as Jesus. e possamos enxergá-los como Jesus enxerga. Jesus, give us courage, Jesus, dê-nos coragem, give us faith fé, by the power of your Holy pelo Spirit. poder do seu Espírito Santo. In the name of Jesus we pray. E nós oramos no nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amen. Amém. You can have a seat. Pode sentar. I want to share some of my story with you today Eu gostaria de compartilhar um pouco sobre a minha história com vocês, because I realize most of you know nothing about me. porque eu percebi que muitos não conhecem o meu testemunho. The story isn't really about me, it's about God Mas a história não diz respeito à minha pessoa, ela fala sobre Deus and what He's chosen to do with me. e o que Deus escolheu fazer através de mim. I'm definitely not the most intelligent man on earth, Eu definitivamente não sou o homem mais inteligente do planeta Terra. definitely not the most gifted. Definitivamente não tenho tantos dons assim. I'm not the best leader, Não sou o melhor líder.
But sometimes I think I might be the happiest man on earth. Mas às vezes eu penso que eu sou o homem mais feliz do mundo. Because I'm just amazed at what God has done for me. Porque eu estou tão maravilhado por tudo aquilo que Deus fez na minha vida. My upbringing was very strange. A maneira como Deus me trouxe aqui foi muito diferente, muito estranha. I was born in San Francisco. Eu nasci em São Francisco. But as my mother was giving birth to me, she died. Mas a minha mãe, conforme ela estava dando à luz a mim, ela morreu no processo. A few years later, my dad remarried. E alguns anos depois, o meu pai casou novamente. So I had parents again. Então, novamente eu tive pais. But then when I was around 8 years old, my stepmother died in a car accident. Mas quando eu tinha 8 anos de idade, a esposa do meu pai morreu no acidente de carro. Then my dad got married again. E aí meu pai casou de novo. Then when I was 12 years old, my dad died of cancer. E quando eu tinha 12 anos de idade, meu pai morreu de câncer. And so I thought of death a lot. Então eu pensei muito sobre morte. I remember looking at my parents in their casket. Eu me lembro de olhar os meus pais ali numa situação. As a little boy, that was terrifying. E como um garotinho, eu tinha muito medo To watch them put my parents into the ground. de ver os meus pais ali. And I started to think, wow, life is really short. Eu comecei a pensar em relação a tudo que aconteceu. Eu pensei, a vida é tão curta. And I started to search for answers. E eu comecei a buscar respostas. And it was in high school that I began to study the Bible for myself. E foi no ensino médio que eu passei a estudar a Bíblia sozinho. Some friends encouraged me to read the Bible. Então os meus amigos estavam me encorajando, leia a Bíblia. And when I read the Bible, I saw answers. E quando eu li a Bíblia, eu via respostas. And it moved me. E aquilo me movia. I began to fall in love with Jesus. Eu comecei a me apaixonar por Jesus. And then I was terrified for all of my friends. Mas aí eu fiquei com medo, pelos meus amigos. I thought all of my friends are going to hell. Porque os meus amigos estão a caminho do inferno. So I started talking to all of my friends in school. Então eu comecei a compartilhar o evangelho com meus amigos da escola. In our schools, we have these things called yearbooks. E lá na nossa escola, nós temos, em todo fim de ano, nós fazemos um livro com fotos. It has a picture of everyone in the school. Tem fotos de cada aluno, cada professor da escola. And I remember I started to get scared for all of my friends. E eu me lembro que ao olhar ali para aquele livro, eu ficava com medo, temia pelos meus amigos. Many were graduating and I would never see them again. Muitos estavam se formando e talvez eu nunca mais veria. So I opened the yearbook Então eu abri esse álbum and I started calling all of my friends e comecei a ligar para cada um dos meus amigos que eu vi ali. and telling them about E Jesus. comecei a compartilhar sobre Jesus. I told them I'm concerned I may never see you E eu again. falava, eu estou preocupado, talvez eu nunca mais te veja. I want you to be in heaven with me. E eu quero que vocês estejam no céu comigo. None of my friends really responded. Mas nenhum desses amigos respondeu. They all thought it was very strange. Eles acharam muito estranho o que eu estava falando. But I had to tell them Mas eu tinha que falar para eles. because I knew I would never see them again. Porque eu sabia que eu nunca mais os veria novamente. And that's really how I started in E ministry. foi assim que eu comecei o ministério. My youth pastor saw what I was doing Meu pastor de jovens viu o que eu fazia. and he asked me to work with him in teaching the youth. E ele me pediu para ajudá-lo a ensinar os jovens. And so I worked with youth for several years. Então eu trabalhei com a juventude durante muitos anos. When I was 24, Quando eu tinha 24 anos, I met a woman eu conheci uma mulher, who is now my wife. que agora é minha esposa. I fell in love with her. Eu me apaixonei por ela. And we were married for maybe 2 weeks. E fomos casados ali por 2 semanas, mais ou menos. And I said, Lisa, I think God is calling me to start a E church. falei, Lisa, eu acho que Deus está nos chamando para começar uma igreja. I said, I had no plans of starting a Eu church, falei, eu nunca tive planos de começar uma igreja. but I think that's what he wants me to do right Mas eu now. acho que é o que Ele quer que nós façamos agora. I said, I don't know if anyone will come to my church. Eu falei, eu não sei se ninguém vai vir para a nossa igreja. I said, so do you mind working? Mas você pode ajudar a trabalhar? And can you support us?
Será que você pode ajudar e a dar suporte para a igreja? I said, because I don't want to take any money from the church. Porque eu não quero pegar dinheiro da igreja. And my wife agreed. E a minha esposa concordou comigo. She had tremendous faith. Porque ela é uma mulher de fé. She was married to a man for 2 weeks Ela casou com um homem na segunda semana do casamento. who suddenly didn't have any income, E esse homem não tinha um sustento, but she had faith. mas ela tinha fé. So we started a little church in our house. Então nós começamos uma igrejinha lá na nossa casa. I said, I just want some friends to come over. E eu pensava, eu só quero alguns amigos que venham. And I want to just teach the Bible, everything that's written in this book. E o que eu quero é ensinar a Bíblia, o que está escrito nesse livro. I just want to know that I'm a part of something that's real. Eu quero fazer parte de algo que é real. I said, I don't care if there's only 5 or 10 people in my home, as long as it's genuine. Não me importa se tenho 5, 10 pessoas na minha casa, contanto que seja algo genuíno. And then God started to bless our church. E aí Deus começou a abençoar a nossa igreja. Pretty soon there were hundreds of people coming. E de repente tinham centenas de pessoas vindo. And then thousands of people started E de coming. repente milhares de pessoas começaram a vir. I couldn't believe it. E eu não conseguia acreditar. We never had enough room in our church. Nunca tinha espaço suficiente na nossa igreja. We kept teaching the Word of God. E nós continuamos ensinando a palavra de Deus. We started planting other churches. Plantar outras igrejas. And then one of the turning points in my life E um dos momentos cruciais de mudança em minha vida was I was invited to go to Africa foi que eu fui convidado a ir à África with Franklin Graham. com Franklin Graham. And I thought, I want to go to Africa. I just want to be with Franklin Graham. E eu pensava assim, eu não quero só ir para a África, eu quero estar com Franklin Graham. He was a well-known É um pastor. pastor muito conhecido. And I was also told that another man named Bono was going to be on the E trip. falaram que quem iria junto nessa viagem é um homem chamado Bono. He's a famous singer. É um cantor muito conhecido. And I was invited on this trip. E me convidaram para ir junto com eles nessa viagem. I thought, this will be fun. E eu pensei, vai ser divertido. I get to be with Eu Bono vou and estar Franklin com Bono, Graham. Franklin Graham. Sure, I'll go to Africa. Claro que eu vou para a África. When I got on the E plane, quando eu estava no avião, neither of them were there. nenhum dos dois apareceu. And I was just with a bunch of strangers. E eu estava ali com um monte de desconhecidos. But when I got to Africa, Mas quando eu cheguei na África, I saw this poverty. eu vi a pobreza. And it was just like Antonio had said earlier. E era mais ou menos como o Antônio falou um pouquinho antes agora. If you have the Spirit of God in you, Se você tem o Espírito de Deus dentro de você, you can't just see poverty and do nothing. você não vai conseguir olhar para a pobreza e não fazer nada. I saw the most beautiful children. E eu vi aquelas crianças lindas. And I just fell in love with E eu me them. apaixonei por elas. I thought, this isn't fair. E eu pensei, isso não é justo. I'd never seen people who were starving. Eu nunca vi pessoas que estavam ali sem ter o que comer. It changed my life. Mudou a minha vida. I came home E eu voltei para casa. and I looked at my wife E olhei para minha esposa. and I looked at my house. E eu olhei para a minha casa. I said, honey, I can't live in here anymore. Eu falei, meu amor, eu não consigo mais viver aqui. It wasn't a very big house, Não era uma casa muito grande. but compared to what I saw, Mas em comparação com o que eu vi na África, I asked my wife, is it okay if we sell our house? eu perguntei para minha esposa, tudo bem se eu vender a nossa casa? I said, because I love these Eu people. disse, porque eu amo aquelas pessoas. God's given me a love for them. Deus me deu amor por eles. And that day we went out and looked for smaller E naquele houses. dia, nós passamos a buscar uma casa menor. There's tremendous faith from my wife. Uma fé impressionante da parte da minha esposa. I think she was pregnant with our 3rd child. Ela estava grávida do nosso 3º filho. To have your husband come home from Africa Imagina, seu marido volta da África and say, can we sell our home? e pergunta, será que podemos vender a casa? But she, with joy, said, okay. Mas ela falou, tudo bem, She says, I don't want to. eu não quero, I like my eu house, gosto da minha casa, but I trust you. mas eu confio. And so we moved into a smaller home. Então nós nos mudamos para uma casa menor I went to the church. I said, church, we have to start sacrificing. e eu fui até a igreja e disse,
Igreja, nós precisamos começar a fazer sacrifícios. People in our church started selling their possessions. E aí as pessoas na igreja começaram a vender aquilo que elas tinham, as posses. Some of the young people even started living in their cars. Alguns dos jovens passaram a morar dentro do carro. We began to raise hundreds of thousands of dollars. E nós começamos a levantar centenas de milhares de dólares. And we started to build schools and orphanages in E Africa. começamos a construir escolas e orfanatos na África. And I remember one time I went back to the same area. Eu me lembro de uma vez que eu voltei para aquela mesma região que eu tinha ido. And I visited the schoolhouse that our church had built. E eu fui lá ver aquela escola que a nossa igreja tinha construído. And I peeked in the back. E aí eu fiquei ali no fundo. And there were hundreds of children. E vi centenas de crianças. Hundreds of orphans. Centenas de crianças órfãos. And they were all dressed in uniform. Que estavam todas vestidinhas com uniformes. They were all getting 3 meals a day. Todas comendo 3 refeições por dia. They were receiving vitamins. E elas estavam recebendo vitaminas. They were getting educated. Estavam sendo educadas, ensinadas. And they were in this schoolhouse singing songs of worship. E elas estavam dentro daquela escola cantando músicas de adoração a Deus. And I was just in the back looking in. E eu estava lá no fundo olhando. But the teacher saw me. E aí o professor me viu lá atrás. And she stopped the class. E ela parou então a aula. And she told all these little kids, she says, everyone turn around. E ela falou assim, crianças, todo mundo, olhem para trás. He said, you see that man in the back? E ela falou, vocês conseguem ver aquele homem lá atrás? That is Pastor Chan. É o pastor Chan. He says, all of you are sponsored by someone from his church. E ela disse assim, todos vocês estão sendo patrocinados por alguém da igreja dele. Immediately they all stood to their feet. Imediatamente todas as crianças se levantaram. They start clapping and Começaram screaming. a gritar e a bater palmas. And I just start E eu crying. comecei a chorar. It was one of the happiest moments of my Um life. dos momentos mais felizes da minha vida. I finally understood what Jesus Eu meant. finalmente entendi aquilo que Jesus tinha pregado. When he says it's more blessed to give than to receive. Que melhor é dar do que receber. There's such a tremendous joy in that. É uma alegria fazer isso. You should have seen our church when they would hear the report. Vocês deveriam ter visto a nossa igreja quando eles ouviram essa história. It was the happiest moments of our church's history. Foi um dos momentos mais preciosos na história da nossa igreja. We were going to build a giant building. Nós queríamos construir um grande templo. It was going to cost $20 million. Iria custar 21 milhões de dólares. And I remember telling the church, I go, I can't spend that kind of money when I know the poverty around the E eu world. falei para a igreja, eu não posso gastar essa quantidade enquanto eu estou vendo essa pobreza no mundo. We already had plans though. Nós já temos planos, né? The architect already drew out the plans. O arquiteto já tinha desenhado It ali. was beautiful. Estava lindo. But I said, I can't do it. Mas eu falei, eu não consigo fazer isso. And I told my church, I said, how about if we don't build a building? E eu falei para a igreja, eu falei, olha, e se nós não construirmos esse templo? I go, what if we just sat on the ground outside? E se nós sentarmos no chão lá fora? Can you imagine as people drove by Você pode imaginar os carros passando ali, and they saw thousands of people, Christians, sitting on the ground vendo outside, milhares de pessoas sentadas no chão do lado de fora? and they knew that we did that because we love Jesus, E as pessoas vendo isso sabem que nós estávamos fazendo aquilo porque amamos Jesus and we wanted to use the money for the poor? e queríamos investir o dinheiro nos pobres. Yeah, there will be days when it'll be very hot. Alguns dias sim, vai ficar bastante quente ficar do lado de fora. There will be days when it might rain on us, Talvez outros dias vai começar a chover, but we can always go home after. mas a gente pode ir para casa depois. There's people on the earth with no homes. Enquanto agora na Terra existem pessoas que não têm nem sequer um lar. Aren't we supposed to sacrifice for our brothers and sisters? Será que nós não devemos sacrificar pelos nossos irmãos e irmãs? And as I shared that vision, E conforme eu compartilhei essa visão, people began to leave the church. as pessoas começaram a abandonar a igreja. But that's okay. Mas tudo bem, Other people started coming. porque outras pessoas começaram a vir. Other people got excited. Outras pessoas ficaram entusiasmadas They said, I would love to worship in the rain. e disseram: eu adoraria louvar a Deus ali no meio da chuva.
If we can care for our brothers and sisters overseas. Se nós pudermos cuidar dos nossos amados ali do outro lado do planeta. The church started getting excited Então a about the igreja vision. começou a ficar entusiasmada. And then as elders we got together. E aí nós, os anciãos, começávamos a nos reunir. And I said, the Bible says love your neighbor as yourself. E eu dizia, a Bíblia fala, ame o seu próximo como a ti mesmo. And I said, look at our budget. E aí eu falei, olha para o nosso orçamento. Look at how much we spend on ourselves. Olha quanto nós estamos gastando conosco. If we love our neighbors as we love ourselves, shouldn't we spend on our neighbors what we spend on ourselves? Se nós amarmos ao próximo como amamos a nós mesmos, será que não devíamos investir neles o que investimos em nós mesmos? I said, why don't we give away 50% of our income from now on? E eu disse o seguinte, por que a partir de agora a gente não contribui com 50% do que temos? We might have fewer staff, Talvez vamos ter menos funcionários na igreja, but maybe God will surprise us. mas talvez Deus vai nos surpreender de alguma forma. And the elders agreed. E os anciãos concordaram. And we decided from then on, half of all of our offerings would go to the poor. E decidimos então que a partir daquele dia, metade das ofertas iriam para os pobres. And God increased our giving E by aí Deus millions. começou a acrescentar o que entrava na igreja por milhões. There were so many miracles that happened during Tantos that milagres time. começaram a acontecer ali. There were Sundays where we were screaming. We were so excited at what E God alguns did. domingos estávamos gritando de tanta alegria que tínhamos. It was a wonderful time in the history of our church. Uma época fantástica na história da nossa igreja. We were seeing God work Estávamos vendo o agir de Deus. because we weren't just talking. Porque não estávamos só falando, We were doing estávamos something, fazendo algo, living by faith, vivendo por fé. and God was being faithful to E Deus us. estava sendo fiel conosco. I had never seen our church so happy. Nunca tinha visto a nossa igreja tão feliz. Well, we started to make plans to meet outside, E aí começamos a fazer planos, para encontrar lá fora. but our city didn't allow us. Mas aí a nossa cidade não permitiu. The neighbors started to complain. Porque os vizinhos começaram a reclamar. They didn't want so many people coming on that land. Eles não queriam ver tanta gente ali naquele terreno. And we would have these government meetings. E aí nós tínhamos então reuniões com o governo. And I remember one time a man stood up from the neighborhood. E eu me lembro de uma vez que uma pessoa se levantou ali do bairro. He stepped up to the microphone E ele pegou o microfone and he started to slander me. e começou a me atacar. He started to just tell lies about E me. começou a falar mentiras sobre mim. And then one of the government officials stood up. E de repente um oficial do governo se levantou. I'd never seen him before, Eu nunca tinha visto aquele oficial antes. but he came up to the microphone Mas ele foi pegar o microfone. and he says, I would like to disagree with everything that man said. E ele falou, eu quero discordar com tudo o que aquele homem falou. He says, I work with the foster children in our county. Ele disse, eu trabalho com crianças abandonadas aqui na nossa região. He goes, I try to get churches involved with foster care for the orphans. E ele falou assim, eu tento fazer com que as igrejas se envolvam no trabalho com os órfãos. He says, the churches won't listen. Mas as igrejas não escutam. He goes, but Pastor Chan's church, Mas a igreja do pastor Chan, do you know how many orphans they care for? sabe de quantos órfãos eles cuidam? He says, we stopped having the classes in the government building. Ele falou, olha, nós paramos de ter as nossas aulas ali dentro de prédios do governo. We started having the foster parenting classes in his church. E passamos a ter as nossas classes, não mais nos nossos prédios com os órfãos, mas agora na igreja. Because we never had more than 10 people come at a time. Porque nós nunca tínhamos mais do que 10 pessoas vir de uma vez ali para o prédio. But since we started doing classes at his church, there's over 100 every Mas time. quando as aulas começaram a acontecer na igreja, mais de 100 pessoas começaram a aparecer. And he talked about how our county was running out of orphans E ele começou a falar como que aquela região estava ficando sem órfãos. because the Christians were adopting them all. Porque os cristãos começaram a adotar estas crianças. Man, you know how good that felt. Sabe como que isso fez um sentimento tão bom no coração? I had never been so proud of my Eu nunca church estive tão orgulhoso de minha igreja. because now the government noticed what the church was doing. Porque agora o governo começou a observar o que a igreja estava fazendo. See, that's the way it was supposed to work. É assim que deve acontecer. The Bible says that's true religion. A Bíblia diz que esta é a verdadeira religião. When we care for the widows and the orphans in their Quando distress. cuidamos de viúvas e de órfãos.
In our church, it was strange when someone did not adopt. E o que era estranho em nossa igreja era quando as pessoas não adotavam a criança. It was strange to find a pastor in our church that wasn't thinking about adopting. Era estranho encontrar um casal na igreja que não pensava em adoção. It became the norm. Virou o normal na igreja. And it was a beautiful E thing. foi algo lindo. During that time, I began to just write down some things that the Lord was E doing. durante aquele tempo eu passei a escrever algumas coisas que Deus estava fazendo. I felt like God was telling me to write a book. E eu sentia que Deus estava me guiando para escrever um livro. The problem is I don't know how to write. E o problema é que eu não sabia como escrever. I don't like to read. Eu não gosto de ler. I hate reading. Eu não gosto mesmo de ler. I'd rather do just about anything than read. Eu prefiro fazer qualquer outra coisa menos ler. I read every day. Claro que eu leio todo dia. But it's hard for me. Mas para mim é um desafio. But God wanted me to write, so I started to write. Mas Deus pediu para que eu escrevesse, então comecei a escrever. And I wrote this book. E eu escrevi esse livro. And I was so scared. Mas eu estava com tanto medo, sabe? I felt so insecure. Eu tinha muita insegurança. I knew I could speak, Eu sabia que eu era bom de falar, but I didn't want people to read my writing because I was scared it was not very good. mas eu sabia que eu não era muito bom na escrita. I gave it to a publisher, Então eu entreguei para uma distribuidora, and before I knew publicadora, it, e depois, quando eu vi, millions of people began to buy it. milhões de pessoas começaram a comprar o meu livro. And my publishers told me, E a publicadora me falou assim: I think you're going to make millions of dollars. eu acho que você vai começar agora a fazer milhões de dólares. And I looked at my wife, I go, E eu olhei para minha esposa what are we going to do with this e money? perguntei: o que a gente vai fazer com esse dinheiro? I said, we don't need this money. Nós não precisamos dele. I said, let's decide right now to give it all away. Vamos então decidir agora de dar esse dinheiro, doar. Because if we take this money, Porque se recebermos esse dinheiro, we're just going to buy things that we don't need. vamos comprar coisas que não precisamos. If we believe in heaven, E se nós acreditamos no céu, wouldn't we give it all away? não é melhor então darmos tudo? I mean, I had just prayed to the Lord about a year ago. Lembra, eu tinha orado a Deus um ano antes disso. And I even told him, I said, Lord, I don't understand the rich people in the church. E eu falei: Deus, eu não compreendo as pessoas ricas da igreja. If they really believe in heaven, why do they spend so much on themselves? Se eles realmente acreditam no céu, por que eles gastam tanto dinheiro consigo mesmo? I don't care if they give 5 or 10% of the church to the Não importa se church. eles dão 5, 10% para a igreja. Why do they spend 90% on themselves? Por que eles investem 90% neles mesmos? And I prayed, I said, God, why don't you make different people rich? E eu falei assim: Deus, por que o Senhor não dá riqueza para outras pessoas? And I even specifically said, I said, or make me rich. Ou eu falei assim: Deus, ou me faça rico. I'll give it all away. Eu doarei tudo. And then God answered that E aí prayer. ele respondeu aquela oração. Man, and I was like, I don't want to touch any of it. E aí eu falei: olha, eu não vou tocar em nenhum centavo disso aí. I want to build hospitals. Eu quero construir hospitais, I want to build churches and schools. igrejas, escolas. Because you know what a joy it is to feed someone who is going to Porque die. é um privilégio você dar comida para alguém que está ali morrendo. I mean, that's what Jesus did for É o us. que Jesus fez por cada um de nós. Is he left all the glories of Ele heaven deixou a sua glória todinha lá no céu. and he came down and rescued us. E ele veio aqui e nos resgatou. I've written 5 books now. Eu escrevi 5 livros já. All of them are bestsellers. Todos se tornaram best-sellers, os mais vendidos. And every year we're just giving away all of this money. Cada ano que passa, nós estamos doando esse dinheiro. We've given away millions of dollars. Milhões de dólares. Me. Eu? I don't even, my English isn't even very Meu good. inglês nem é tanta coisa assim. It's just a blessing of É a God. bênção de Deus. It's just a supernatural thing that É o happens. sobrenatural acontecendo. And people used to say, why are you giving away all of your money? E as pessoas me perguntavam: mas por que você está doando todo o seu People in dinheiro? the church As pessoas would na ask me igreja that. me perguntavam isso. Then they would say, why don't you save some just in case of emergency? E elas falaram assim: por que você não economiza um pouco para uma emergência? And I said,
So you don't think what's happening in Africa is an emergency? E eu perguntei para eles: vocês acham que o que está acontecendo na África não é uma emergência? You don't think what's happening in the Philippines is an emergency? Vocês não acham que o que está acontecendo nas Filipinas é uma emergência? You don't think that what's happening in Haiti is an emergency? Vocês não acham que o que está acontecendo no Haiti é uma emergência? You don't think what's happening in the favelas is an emergency? Vocês não acham que o que está acontecendo nas favelas brasileiras é uma emergência? You think it's only an emergency if it affects me and my children? Será que você pensa que só é uma emergência se afeta a sua vida ou seus filhos? Is that what you read in this book? Será que é isso que você leu nesse livro? Because I don't see that in here. Porque eu não consigo enxergar isso aqui. What I see is I could give away every dime I have. O que eu enxergo aqui é que eu posso doar cada centavo que eu tiver. And God sees that. E Deus vai estar vendo. And He promises me He will always take care of E Ele me prometeu que vai cuidar de mim. That's what I see in this book. É o que está escrito aqui nesse livro. Strange things started happening in America. Coisas estranhas começaram a acontecer nos Estados Unidos. Suddenly people started to know my name. De repente as pessoas começaram a ouvir falar do meu nome. And they started inviting me to speak at these different places. E começaram a me convidar para pregar e falar em diferentes lugares. And it became very strange to me. E aí ficou tudo muito estranho para mim. I had thousands of people in my church. Eu tinha ali na minha igreja milhares de pessoas. We started a Bible college. Começamos ali uma faculdade que ensina teologia. We were planting churches in other areas. Começamos a plantar igrejas em outras áreas. But something didn't feel right here. Mas algo não estava sentindo bem aqui no meu coração. I said, Jesus wasn't popular. Eu comecei a pensar, peraí, Jesus não está ficando mais famoso? The Apostle Paul wasn't popular. O apóstolo Paulo não estava ficando mais conhecido? He was rejected a lot. Ele era rejeitado. And people began to treat me like a rock star. E as pessoas começaram a me tratar como uma celebridade. I said, this isn't right. E eu falei assim, não está certo isso. Even in the church, everyone just came to hear me talk. Mesmo na igreja, as pessoas vinham só para me ouvir falar. And I told them, I said, I hear the words Francis Chan more than I hear the words Holy E Spirit. eu comecei a pensar, eu estou escutando mais sobre o meu nome do que sobre o Espírito Santo de Deus. You talk about me more than the Holy Spirit. Vocês falam mais sobre mim do que sobre o Espírito Santo. Don't you understand the Holy Spirit is in you? Será que vocês não entendem que o Espírito Santo está dentro de vocês? You have power. Vocês têm poder. And my wife and I decided maybe it's time to leave. E a minha esposa e eu então começamos a pensar, talvez devêssemos sair. I said there are plenty of good leaders in our church. Já temos muitos bons líderes na igreja. There are plenty of good churches in our city. Já tem muitas boas igrejas na nossa cidade. Let's go where there's more need. Vamos nos mudar para um local onde haja mais necessidades. And so many of my friends thought I was crazy. E os meus amigos então começaram a achar que eu sou louco. They said, why would you leave such a big church? Por que você vai deixar esse igrejão? And I said, I need to take a step of faith again. E eu pensei, eu tenho que tomar um passo de fé novamente. And my wife and I believe God's leading us to something new. E a minha esposa e eu realmente acreditamos que Deus estava nos direcionando a algo novo. My wife was pregnant with our 5th child. Ela estava grávida do nosso 5º filho. And she says, why don't we sell the house? E aí ela que me disse, por que a gente não vende a casa? And she goes, why don't we just travel and stop wherever God tells us to E stop? ela falou assim, vamos viajar e parar aonde Deus nos mandar parar. And so we did. E fizemos isso. We sold our home. Vendemos a casa. We had nowhere to Não go. tínhamos para onde ir. And we just got the whole family and flew to India. E juntamos a família e viajamos para a Índia. I'd never been to Eu India. nunca tinha ido para a Índia. And we're walking around the slums of E India. começamos a andar ali nas ruas da Índia. And I'm holding hands with my Eu children. estava segurando nas mãos dos meus filhos. And just praying, God, is this where you want us to stop? E orando, Deus, será que é esse lugar mesmo? Because we'll stay here. We have nowhere to go. Porque eu não sei para onde ir agora.
It was such an amazing time. Foi uma época tão extraordinária. You would think we would be so scared. Talvez você pense que nós estávamos com muito medo. But I don't know if I've ever felt so secure. Mas eu nunca me senti com tanta segurança em minha vida. It was hard to leave our home. Era difícil sair de casa. It was hard to leave our church. Era difícil sair da igreja. We love those people. Nós amávamos We o povo. experienced so much. Nós havíamos vivido tantas coisas boas juntos. But we knew we had to keep following the call of Mas the Lord. sabíamos que devíamos continuar seguindo o chamado de Deus. It scares us sometimes. E às vezes isso é assustador. We went from India, we went to Thailand. E depois da Índia, nós fomos para a Tailândia. And just lived in an orphanage for a month. E nós moramos por um mês dentro de um orfanato. Just praying, God, is this where you want us to stay? Orando, Deus, será que este é o lugar? We have nowhere to go. Nós não sabemos para onde ir. Then we went to E aí China. fomos para a China. You know, and I started meeting the leaders of the underground church. E aí eu comecei a encontrar com os líderes da igreja que está na região subterrânea do país. And I saw the sacrifices they were E making. eu comecei a ver como que eles viviam fazendo sacrifícios. Just like the leaders in Da India, mesma forma que líderes na Índia. who had cuts and scars all over their bodies Pessoas que tinham ali cicatrizes no corpo. because of the persecution. Por causa da perseguição que vinha sobre eles. And I was meeting these young people in E eu China comecei a me reunir na China com esses jovens líderes. who at different times were chased by the police Que tantas vezes eram perseguidos pela polícia. and heard the gunshots and kept running. Eles escutavam os tiros e continuavam correndo. All because of their faith in Tudo Jesus. por causa da fé que eles tinham em Jesus. And I thought, wow, that's just like the Eu Bible. comecei a pensar, isso é igualzinho à Bíblia. And then I believed God wanted me to go back to America. E aí, eu senti de Deus que eu deveria retornar para os Estados Unidos. And he says he wanted the church in America to look more like the church in China. E aí Deus falou para mim, eu quero que a igreja nos Estados Unidos se pareça mais com a igreja da China. Where it wasn't about celebrity pastors, Aonde tudo não girava em torno de pastores e celebridades, but about everyone believing the Holy Spirit was in them. mas sim em cada membro crer que o Espírito Santo habita dentro dele. Where everyone was making disciples. Onde cada um estava fazendo discípulos. And the more I studied the scriptures, E aí eu comecei a estudar mais a palavra. the more I saw a different picture of Quanto church. mais eu via a igreja aqui na Bíblia. God wanted the church to be like a family. Deus quer que a igreja seja como uma família. He says, they'll know you're my disciples by your love for one another. Ele disse, saberão que vocês são meus discípulos pelo amor que vocês demonstram uns aos outros. So I said, Lord, I want to start a new type of church Então eu falei, Deus, eu quero começar uma igreja diferente. where we are not known because we have one great speaker. Onde nós não somos conhecidos por termos um grande pregador. We're known for people selling their possessions and caring for one another. Mas seremos conhecidos por pessoas que vendem as suas posses e compartilham com os outros que não têm nada. Where the world would look on and say, that's impossible. Onde o mundo pudesse olhar e falar, aquilo é impossível. I've never seen love like Eu that. nunca vi um amor daquela forma. When's the last time you were at a Christian gathering Qual foi a última vez que você foi num encontro cristão? where if an unbeliever walked in, he would have been shocked Aonde se um não crente entrasse ali, ele ficaria chocado by the love and the sacrifice of the believers? por ver tanto amor e tanto sacrifício na vida dos crentes. See, that's God's desire for the church. Esse é o desejo de Deus para a igreja. I told God, I want to do it just like Jesus did. Eu falei assim para Deus, eu quero fazer igualzinho Jesus fez. I want to walk and make disciples like Jesus Eu quero did. caminhar igual Jesus, eu quero fazer discípulos igual Jesus. So I started to walk around San Francisco. Então eu comecei a caminhar ali na região de São Francisco. And I was like, Lord, just have me make disciples. E eu orava, Deus, me ajuda a fazer discípulos. No one knew me. Ninguém me conhecia, I just walked around the streets. eu só caminhava pelas ruas. One day, this man came up to me on the street. E um dia, um homem chegou até mim na rua, He's a big man with tattoos all over him. um homem bem grandão, cheio de tatuagem. And he says, aren't you Francis Chan? E ele falou assim, você não é o Francis Chan? I was like, no. Eu falei, não sou eu, não. No, but he explained Mas aí ele explicou that he had read my book while he was in prison. que ele havia lido o meu livro enquanto ele estava preso. And he was just coming out of prison. E ele estava saindo do presídio. He had spent 12 years in prison. Ele havia permanecido 12 anos dentro do presídio.
He began to tell me about his life. e começou a compartilhar sobre a vida dele He started telling me about his wife and e children contar sobre a sua esposa, sobre seus filhos and how scared he was to come out of prison e o medo que ele tinha de sair da prisão, because no one would offer him a place to live. porque ninguém iria dar a ele um lugar para morar. It was next to impossible to get a job. Era quase impossível ele conseguir um emprego depois. So I went home to my wife. Então eu fui para casa com a minha esposa. I was like, honey, I met this man on the street. Eu falei, olha, querida, eu conheci um homem lá na rua And I see the Holy Spirit in him. e eu vejo o Espírito Santo nele. And the Bible says that if he's a believer, I'm supposed to treat him like my brother. E a Bíblia diz que se ele é um cristão, eu devo tratá-lo como um irmão. I'm supposed to treat him like Jesus. Eu tenho que tratá-lo como Jesus. I said, I wouldn't let my brother live on the Eu street. não deixaria o meu irmão morar na rua. I said, but let me bring him home first. Mas deixa então eu trazê-lo para casa primeiro. I want you to meet him and see if you see the Holy Eu quero que Spirit você in him. conheça esse homem e eu quero que você me diga se você vê o Espírito Santo nele. So I brought him home. Então eu trouxe aquele homem para casa We were both scared. e nós dois ficamos muito assustados. I have 5 Eu daughters. tenho 5 filhas. We've had different people live in our home, Muitas pessoas já moraram na nossa casa. but I was always confident I could beat them up. Mas eu sempre tinha confiança que, se precisasse, eu conseguia ganhar a briga ali, né? This time, there's no way. Com aquele cara, não tinha jeito. I was scared. Eu estava com medo. My wife says, what did he do to be in prison that long? E a minha esposa perguntou, o que ele fez para ser preso por 12 anos? I said, I don't know. Eu falei, eu não sei. But I think we need to trust the Mas Lord. eu penso que a gente tem que confiar em Deus. And so my wife says, okay, Então a minha esposa disse, tudo bem, let's just try. vamos tentar. He moved into our home. Então esse homem se mudou para a nossa casa. Then eventually his wife and children moved into our E home. depois a sua esposa e os seus filhos também se mudaram para a nossa casa. Our house is not very big. A nossa casa não é tão grande assim, tá? And so the 12 of us lived together. Então imagina 12 pessoas vivendo juntos ali. And I began to disciple E him. eu comecei a discipular aquele homem. My wife began to disciple his E a minha wife. esposa começou a discipular a esposa dele. They lived with us for 6 months. E eles moraram ali conosco por 6 meses. Then I helped them to get an apartment. E aí eu o ajudei a conseguir um apartamento. That was about 3 years ago. Faz mais ou menos 3 anos isso. He's a pastor now. Hoje ele é um pastor. Yeah. He started a whole ministry in San Francisco Ele começou um novo ministério em São Francisco. where prisoners who come out of prison, they can come live in this house now. Agora as pessoas que saem dos presídios vão morar na casa dele. And they live with a mentor and get discipled. E eles agora têm um mentor e são discipulados. He's had drug addicts live in his home. Ele já teve pessoas viciadas em drogas morando dentro de casa. All these people, they walk the streets and knock on the doors. Essas pessoas que estão andando nas ruas, batendo nas portas. They go to the most dangerous places in San Vão nos Francisco. lugares mais perigosos de São Francisco. And they just ask these gang E members, perguntam àqueles membros de gangues: can I pray for you? posso orar pela sua vida? And they're starting to make disciples. E começaram então a discipular essas pessoas. He went to cooking school. Ele foi para uma escola de culinária. And now he's opened a restaurant. E agora ele abriu um restaurante. And now all the people from prison are starting to work at the E agora os restaurant. prisioneiros estão trabalhando no restaurante dele. And we're training them all to become pastors. E nós estamos treinando todos eles para se tornarem pastores. See? No longer am I standing in front of a crowd. Não mais eu estou diante de uma multidão. It's about these disciples Porque agora o meu ministério gira em torno de and discipulado. the Holy Spirit through them. E do Espírito Santo agindo na vida deles. It's about this joy. Isso que é importante, essa alegria. I want you to understand that these steps of faith are for us. Eu quero que vocês compreendam que tomar passo de fé é para cada um de nós. There are so many times when I've been terrified. Tantas vezes na vida eu já estive assim com muito medo. But we stepped out and we're so grateful now. Mas nós tomamos passo de fé e somos gratos a Deus por isso. Even a year ago, Mesmo um ano atrás, my wife was about to give birth a minha esposa estava prestes a dar à luz to our 6th child.
para nosso 6º filho. We always take steps of faith when she's pregnant. Nós sempre tomamos passos de fé quando ela está grávida. But we heard about a girl E nós ouvimos falar de uma menina. in the foster care system. E do sistema de orfanato, como é que funcionava na cidade. And she was 16. E ouvimos falar de uma menina que tinha 16 anos, uma órfã. And she was a drug addict. Uma menina que estava viciada em drogas. She was living with her sister who was a Ela prostitute. estava morando com a sua irmã, que era uma prostituta. And we got an email saying, will anyone take her into their home? Então nós recebemos este e-mail. Será que alguém pode receber em sua casa essa menina de 16 anos? And my wife and I were scared. Minha esposa e eu estávamos com muito medo. We thought this could disrupt our whole E nós house. pensamos, talvez isso vai desequilibrar a nossa casa. I've always thought about adopting, Eu sempre pensei em adoção. but I wanted to adopt like a 2-year-old, Mas eu queria adotar uma criancinha de uns 2 aninhos. not a Não 16-year-old. de 16 anos de idade. But when we prayed, Mas quando nós oramos, we felt like God said, take her. nós sentimos que Deus estava falando, adotem essa menina. So we took her in. Então nós trouxemos para casa. I was scared. Eu estava com medo. This girl, she was crazy. Imagina uma menina meio doidinha. She had just gotten in a fight with a police Tinha officer that acabado de week. se envolver numa briga com a polícia aquela semana. She was running around the streets swearing at police officers. Ela corria pelas ruas xingando os policiais. I thought, I'm bringing her into my house. Aí eu pensei, vou trazer essa menina para casa. And she was going to live with my 15-year-old in her room. E ela iria morar então com a minha filha de 15 anos no mesmo quarto. But my 15-year-old surprised me. Mas a minha filha de 15 anos me surpreendeu. I didn't know it, but she had been praying. Eu não sabia, mas ela já estava orando. She fasted and prayed the week before this Ela girl moved in. jejuou e orou a semana anterior dessa menina vir morar em casa. She prayed that she would have an impact in this girl's life. E ela pediu a Deus, eu quero ter um impacto na vida dessa menina. And I can't even tell you the miracle that took place in this little girl. E olha, se eu te contar o milagre que aconteceu na vida dessa menina, She is so wonderful now. é uma pessoa maravilhosa hoje em dia. I love her so much. E eu amo tanto essa menina. She's part of our family now. Ela faz parte da nossa família agora. You know, we started getting threats on our family Sabe, nós começamos a receber ameaças na família. because some of the people that she used to be with didn't like that she was moving in. Porque algumas das pessoas que conheciam essa menina antes não gostaram do fato de ela estar se mudando para dentro de casa. So her social worker came over. Então, o funcionário do governo que cuidava dela veio até mim. She'd only been in our house for about 2 or 3 weeks. A menina estava na nossa casa apenas por 2 semanas na época. And the social worker heard about the threats to our Então, family. esse funcionário do governo ficou sabendo das ameaças que a nossa família estava sofrendo. And so she says, this girl wants to know how long she can live with you. E ele perguntou, a menina quer saber por quanto tempo que ela pode morar com vocês aqui. And I looked at this girl E eu olhei para essa menina. and I said, honey, you can live with us as long as you want. Eu falei, querida, você pode morar com a gente o tempo que você quiser. I said, I want to adopt you as my own daughter. Eu quero te adotar como minha filha. I said, you see how I treat my daughters? Eu falei assim, você vê como eu trato as minhas filhas? You know how everything that's mine is theirs? Você sabe como que tudo que eu tenho é delas? Everything I own would be yours. Tudo que eu tenho vai ser seu. If you want me to be your dad, Se você quiser que eu seja o seu I pai, want to be your dad. eu quero ser o seu pai. And as I was saying these E conforme eu words, dizia isso a ela, I had this amazing moment with eu tive um God momento fascinante com Deus. where God was speaking to me as I was speaking. Deus estava falando comigo enquanto eu estava falando com ela. And he was saying, Francis, don't you E see? ele falava, Francis, você não consegue enxergar? That's exactly what I said to you É exatamente isso que eu disse para você. when I adopted Quando eu you. te adotei, That I would treat you like I treat Jesus. que eu iria te tratar da mesma forma como eu cuido de Jesus. All the riches of the kingdom are yours. Todas as riquezas do reino são tuas. Why do you think you're able to say these things to this girl? Por que você acha que você pode dizer isso para essa menina? Because I put my spirit in you. É porque eu derramei o meu espírito na sua vida. And you're speaking like me E você está now. falando as minhas palavras agora. That was such a wonderful moment. Olha que momento maravilhoso eu estava vivendo. Because so much of my life I struggled with insecurity. Porque durante muito tempo em minha vida eu tinha dificuldades com a insegurança no meu coração. My dad died when I was 12. Lembro, meu pai morreu quando eu tinha 12 anos.
But when he was alive, we had a terrible relationship. Mas enquanto ele estava vivo, nosso relacionamento era horrível. I always felt like I wasn't good enough for him. Eu sempre sentia que eu não era bom o suficiente para ele. He never hugged me. Ele nunca me abraçava. We never even had one conversation. Nós nunca conversávamos. I felt like he was always angry at me. Eu sentia que ele sempre estava com raiva de mim. Because it was when I was born that his wife died. Porque foi quando eu nasci que a esposa dele morreu. So I feel like he never liked me. Então eu sentia que ele nunca gostou de mim And de he'd verdade. rather me not ever be born. Que ele preferia que eu nem tivesse nascido. So when he died, I was actually happy. Então quando ele morreu, eu fiquei feliz na época. And so that transferred over into my Christian life. E esse sentimento foi transferido na minha vida cristã. Where I kept feeling like I needed to earn God's love. E eu sentia que eu deveria sempre merecer o amor de Deus. It was so hard for me to believe that the Father just loved E era me. tão difícil acreditar que o Pai simplesmente me ama. So it was during that moment E foi naquele momento, when I was saying, look, I love quando you. eu estava dizendo eu te amo. I want you to be my Eu quero que daughter. você seja minha filha. I want to give you Eu quero te everything. dar tudo que eu tenho. That God was saying, Francis, that's E what Deus I've been saying to you. Estava me dizendo, Francis, é o que eu estou dizendo para você, meu filho. And just in my heart, I'm going, I get E eu it. falei, Deus, eu entendo, eu entendo. I think about how much I would miss out on E eu penso quanto que eu já perdi na vida. if I didn't do some of these things that scared me. Quanto que eu teria perdido se não tivesse tomado passos de fé. I'm so grateful for Jesus. Eu estou tão grato a Jesus. I'm so grateful that he's given me moments of courage, Tão grato que Ele me deu momentos de coragem. because there are many days when I'm too afraid. Porque muitas vezes, muitos dias eu tenho medo. I believe that maybe some of you are being called to take a step of faith. E eu acredito que muitos aqui estão sendo chamados para tomar um passo de fé. That maybe there's some things that you're afraid of, Que talvez existam coisas que você tenha medo. but that God is calling you Mas to Deus step está out, te chamando para sacrificar to step out of the boat. e sair do barco. You know, sometimes we look at Peter Às vezes nós vemos a vida do apóstolo Pedro and we go, he didn't have the faith. e aí pensamos, ele não tinha fé. But he's the only one that got out of the boat. Mas ele foi o único que saiu do barco. And he tried. E ele tentou. And he got to walk on water. E ele andou um pouquinho sobre as águas. No other human being got to walk on water. Nenhum outro ser humano caminhou sobre as águas. He got to feel it. Ele sentiu isso. He took place in a miracle. He partook in a miracle. Ele fez parte de um milagre. That's what happens when we step out of E the é isso boat. que acontece quando nós saímos do barco. And then when we get afraid, E quando a gente tem medo, things start to fall apart again. as coisas começam a despencar na vida. As leaders, we need to set the example, Como líderes, nós devemos dar o exemplo. not just to have a strong message, Não apenas ter uma mensagem to forte, be men and women of faith. serem homens e mulheres de fé. I just don't want you to miss out on life. Eu não quero que vocês percam aquilo que é especial da vida. Working in a church can become ordinary. Porque trabalhar na igreja pode se tornar uma coisa corriqueira. That's not what we signed up for. Mas não é para isso que nós assinamos, que nós entramos para fazer. When we read this book, we hear of miracles. Quando nós lemos esse livro, nós lemos sobre milagres. This book is about men and women who lived in faith. E esse livro fala sobre homens e mulheres que viveram com fé, por fé. We read about the 12 spies E lemos sobre os 12 espias. and how 10 of them were afraid. Como 10 dos espias tiveram muito medo. But then there was Joshua and Caleb, Mas Josué e Caleb, and they believed. eles acreditaram. And the 10 other spies died and never saw the promise. E os outros 10 espias morreram e nunca viram a promessa de Deus. But Joshua and Caleb believed. Mas Josué e Caleb creram. Caleb 40 years later was still full of faith. Caleb, 40 anos mais tarde, ainda estava cheio de fé no coração. And when Moses died, everyone said, Joshua, just be strong and courageous. E quando Moisés morreu, todos falavam, Josué, seja forte, seja corajoso. Remember, Moses told Joshua, the people will follow you, E Moisés falou para Josué, as pessoas vão te seguir. but you have to be strong and courageous. Mas você tem que ser forte, tem que ser corajoso. And then God says to Então Joshua, Deus falou para Josué, the people will follow you, as pessoas vão te seguir.
as long as you're strong and courageous. se você for forte, se você for corajoso. And then the people say to Então Joshua, as pessoas falaram a Josué: we will follow nós you vamos te seguir, as long as you be strong and se courageous. você for forte e se você for corajoso. Look, we have to be leaders who are strong and courageous. Nós temos que ser líderes fortes e corajosos. And I believe right now is a pivotal time in the church. E eu creio que estamos vivendo um momento muito importante na vida da igreja. I don't know what it's like in Brazil, Eu não conheço muito sobre a vida no Brasil, but in the United States, it is a very critical time in the mas church. eu sei que nos Estados Unidos estamos vivendo um período muito crítico na história da igreja. Tonight was supposed to be about the message. Hoje nós deveríamos ter falado sobre a mensagem. And in the United States, E sabe que nos Estados Unidos, so many pastors have been changing their message. tantos pastores têm mudado a sua mensagem. I see it all the E eu time. vejo vez após vez. It is so sad Quão triste. because they feel the pressure from the culture Porque esses pastores estão sentindo uma pressão cultural sobre eles. and they want to keep all of the people. E eles querem manter as pessoas na igreja. So they start to change the message. Então eles começam a mudar a sua mensagem. See, because we live in a culture Porque nós vivemos numa cultura where people they determine your value by the number of Twitter followers you have. onde as pessoas determinam o seu valor de acordo com quantos seguidores você tem no Twitter. Everyone wants to have a lot of followers. Todos querem ter muitos seguidores. And people brag about having millions of followers on Twitter. E as pessoas ficam ali, se gabando de terem milhões de seguidores no Twitter. And that started to creep into the church. Isso começou a entrar na igreja. Now spiritual leaders are saying the same thing. E agora, líderes espirituais estão agindo desta forma também. But there's a problem with this. Mas tem um problema com isso. Following Jesus has never been popular. Seguir Jesus nunca foi popular. You can't pursue popularity and Jesus. Você não vai conseguir buscar ao mesmo tempo Jesus e a popularidade. Jesus says, if you follow me, the world will hate you. Jesus falou: se vocês me seguirem, o mundo irá odiá-los. When Jesus was praying for his disciples, Quando Jesus estava orando pelos discípulos, he says, Father, help them. ele disse: Pai, ajuda-os, The world hates them porque o mundo os odeia, because they're not of the world. porque eles não são deste mundo. Protect them from the evil one. Proteja-os do mal. Jesus says the road is narrow that leads to life. Jesus falou que o caminho que leva à vida é estreito. He says it's difficult and few will find it. É difícil e poucos o encontrarão. He says the popular road is leading to destruction, Mas o caminho da popularidade leva à destruição. and many will enter through it. E muitos vão entrar pelo caminho popular mesmo. And check your heart on this. E checa o seu coração em relação a isso. Paul told Timothy Paulo falou ao Timóteo, in 2 Timothy chapter 4. em 2 Timóteo capítulo 4, He says in verse 1, I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by his appearing in his kingdom. ele diz: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino. Preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. Eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. And then listen closely to the next two verses. Agora preste bem atenção nos próximos 2 versículos. Why don't you read 3 and 4? Versículo 3 e 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Paul tells Timothy a time is coming. Paulo disse para Timóteo que viria um tempo It says when people will not endure sound teaching. onde as pessoas não irão aguentar uma pregação divina.
It says, but they will have itching ears. mas terão coceira nos ouvidos. And it says they will find teachers to suit their passions. E encontrarão mestres que irão dar as paixões que eles querem mesmo. You need to understand that phrase. Entenda essa frase aqui. They'll find teachers to suit their own passions. Encontrarão mestres que irão trazer as suas paixões. This isn't about theology. Isso aqui não fala sobre teologia. It's about passion. Fala sobre paixão. It's about people who have desires. Pessoas que têm desejos. And rather than showing self-control, E ao invés de mostrarem domínio próprio, they'll find teachers to tell them that it's okay. vão achar professores, mestres que vão falar, não, tudo bem agir dessa forma. If you teach the Word of God, Se você ensinar a palavra de Deus, the whole counsel of God's Word, todo o conselho da palavra de Deus, there will be people who leave your as church. pessoas vão abandonar a sua igreja. I've seen this happen many times. Eu vi isso acontecer na minha vida. When I would tell someone, no, you cannot divorce, Quando eu falava para alguém, não, você não pode se divorciar, they just leave the church eles saíam da igreja. and find a teacher that will tell them it's okay to divorce. E foram encontrar um outro pastor que falava, não, tudo bem, pode divorciar sim. When I tell people, no, you can't get an abortion, Quando eu falava, não, você não pode abortar, they'll go and find a teacher who will tell them it's okay. eles foram encontrar então um outro mestre que iria dizer, sim, pode abortar. You can find a teacher to tell you everything's okay. Você pode encontrar um mestre, um professor que vai te falar que tudo que você faz é bom. If you don't want to believe in hell, Se você não quiser acreditar no inferno, you can find a teacher to tell you there's no hell. encontre um professor que te diga que não existe inferno. If you want same-sex marriage, you can find a teacher to tell you the Bible says same-sex marriage. Você quer um casamento de pessoas do mesmo sexo, você vai achar alguém que vai te falar que é certo. But understand that's not what the Bible says. Mas isso não é o que a Bíblia está dizendo que é certo. And everyone knows you can't find it in the Bible. E todo mundo sabe que você não consegue encontrar isso na Bíblia. It's when we have these desires. Mas é quando nós temos esses desejos. It starts with this passion. Começa com aquelas paixões. We want something. Nós queremos algo. And so now we're going to find a teacher who will give it to us. E agora nós vamos então encontrar um professor, um mestre que vai nos ensinar. And so I see teachers in America Então eu vejo muitos professores, mestres nos Estados Unidos, who they're listening to the people. que estão escutando muito a voz do povo. The people want certain things. As pessoas querem isso, querem They aquilo, have têm desires. desejos. And they're trying to find teachers to tell them it's Estão okay. tentando encontrar pastores, professores que falam, não, tudo bem, pode viver assim mesmo. And because these pastors don't want to lose followers, Porque esses pastores não querem perder membros na igreja, they start changing their theology eles começam então a mudar, adaptar a sua teologia so they don't lose their Twitter followers, para não perder os seus seguidores do Twitter, so their congregation doesn't get smaller. para que a sua congregação não diminua. Now Paul warned Timothy. E Paulo está aqui alertando Timóteo He says in the last days it's going to get difficult. que nos últimos dias ficaria muito difícil, People won't put up with sound doctrine. porque as pessoas não iriam suportar a sã doutrina, He says they'll find these other teachers. encontrarão outros mestres. And that's why I love that next phrase in verse 5. E é por isso que eu gosto da frase que está ali no versículo 5. As for you. Você, porém, Because I don't care what everyone else is doing. porque não me importa o que os outros estão fazendo. I don't care if everyone else is just appealing to the crowds. Não importa se os outros estão ali tocando o coração do povo. He says, as for you, Porém, você you've got to be different from tem that. que ser diferente disso. He says, always be sober-minded. Sempre tenha uma mente sóbria He says, endure suffering. e suporte o sofrimento. Do the work of an evangelist. Faça o trabalho de um evangelista. Fulfill your ministry. Cumpra o seu ministério. See, something strange has been happening in the U.S. Olha, algo muito estranho está acontecendo nos Estados Unidos. Years ago, it seemed like no one cared about the poor. Alguns anos atrás, parecia que ninguém se importava com os pobres. So I came home from Africa and I started preaching about the poor. Então, quando eu voltei da África, eu comecei a ensinar sobre os pobres. And God was doing things with other pastors E too. Deus estava fazendo coisas com outros pastores também. They started having the same convictions. Eles começaram a ter as mesmas convicções. It was something the Holy Spirit was doing. Era algo que o Espírito Santo estava fazendo ali. And so now a lot of churches are starting to care for the poor. Então, muitas igrejas estavam começando a se importar com os pobres.
And it's become kind of a popular thing to do in the E in the começou US. a se tornar algo muito popular de igrejas fazerem nos Estados Unidos. But I see something else happening though Mas eu now. também vejo outra coisa que está acontecendo agora. Now people are refusing to preach the gospel. Agora as pessoas estão se recusando a pregar o evangelho. The church is afraid to preach the gospel A now. igreja está com medo de pregar o evangelho. They'll talk about caring for the poor, Eles vão falar sobre cuidar dos pobres, but they don't talk about Jesus being the only way to heaven. mas não falam que Jesus é o único caminho ao céu. They'll talk about rescuing women from sex slavery, Vão falar de resgatar mulheres de escravidão sexual, but they won't stand up and say that it's wrong to have homosexual sex. mas não se levantarão para dizer que é errado ter uma relação homossexual. They're afraid to speak the truth, Estão com medo de falar a verdade. and they want to tickle ears. E eles querem ouvidos que tenham coceira. But as for you, Mas, porém, vocês what are you going to do? porém, farão o quê? Man, I was praying for you. Sabe, eu estive orando tanto por vocês, I was praying for a courageous group of leaders in Sao Paulo orando por um grupo corajoso de líderes aqui em São Paulo, that refuse to back down. que se recusem a olhar para trás. Here's why. Sabe por quê? The next verse. O próximo versículo. This has to be our goal. Este tem que ser o nosso objetivo. Verse 6. For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come. Versículo 6. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo de minha partida. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Henceforth there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have loved his appearing. Agora me está reservada a coroa da justiça do Senhor, justo juiz, que me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. See, that's the goal of my life. Este é o objetivo da minha vida. This is my goal. Este é o meu objetivo. Because one day I want to be able to say, I finished. Porque um dia eu quero poder olhar para Deus e dizer, eu terminei, eu concluí. I fought that fight. Eu combati o bom combate. I kept the faith. Eu guardei a fé. And now, Father, you're bringing me home. E agora, Pai, o Senhor está me levando para casa. And I'm going to receive my reward. E o Senhor vai me dar uma recompensa. See, is that the goal of your life? Sabe, não é a recompensa não é o alvo. Or is your goal to have a big church? Não é ter uma igreja grande. Is your dream to be popular? Não é, o seu alvo não é ser popular, To be de rich? ser rico, To be looked at as successful? de que as pessoas te vejam como uma pessoa bem-sucedida. Or is this the goal of your life? Será que não é este aqui o verdadeiro objetivo da sua vida? See, I had a dream years ago. Sabe, eu tive um sonho há anos atrás. Yeah, you know those dreams that feel so real? Sabe aquele sonho que parece tão real? You ever have a dream so real that you actually move your body in your sleep? Você já teve algum sonho tão real que você acordou se mexendo assim? I remember one time, it was about 10 years ago. Eu me lembro de uma vez, mais ou menos 10 anos atrás, I had a dream that was so real. eu tive um sonho que era tão real. I dreamt that I died. Eu sonhei que eu morri. I had never dreamt that in my Eu life. nunca tinha sonhado isso na minha vida. In my dreams, I usually can fly, Nos meus sonhos, geralmente, eu saio voando. you know, or something strange, but I've never Eu died. maluco, mas eu nunca morri num sonho. But there was one time in my life I dreamt that I died. Mas uma noite na minha vida eu sonhei que eu morri. And I remember in my mind thinking, I'm before God now. E eu me lembro que na minha mente eu estava pensando, agora estou diante de Deus. And I was so scared. E eu estava com tanto medo. And it was so real that in my bed I was on my knees. E era tão real aquele sonho que na minha cama eu me encontrei de joelhos assim. And my face was down. E on o meu rosto estava aqui assim no chão. And my body was shaking. E o meu corpo estava chacoalhando, tremendo. And I was sweating E eu estava suando muito. because I was thinking, God is in front of me. Porque eu estava pensando, Deus está diante de mim.
I was picturing that scene I talked about last night. Eu estava imaginando aquela cena que eu preguei aqui ontem à noite. That there's a being in front of me. Que tem um ser diante de mim. And there was lightning and thunder coming from his throne. E trovões e raios estão vindo do seu trono. And fire all around his throne. O fogo está ali diante do seu trono. And all of the angels. E os anjos. And I was scared. E eu estava com medo. Okay, understand, I'm not afraid to die. Entenda, eu não tenho medo de morrer. But there's still something a little bit frightening about seeing God for the first time. Mas existe algo um pouco aterrorizante sobre ver Deus pela primeira vez assim. And so my face was on the ground. Então o meu rosto estava assim, a minha face sobre o chão. And as I was shaking, E conforme eu estava ali só tremendo, a thought entered my head. um pensamento entrou na minha mente. I thought, E eu pensei, maybe I'm dreaming. talvez eu esteja sonhando. You ever do that? Será que você já fez isso alguma vez? Like in the middle of a dream, Tipo, you think this might be a No dream. meio de um sonho você pensa, peraí, eu acho que eu estou sonhando. But you don't know. Mas você não sabe. You don't know if it's a dream or if it's real. Você ainda não discerniu se é real ou se é um sonho. I had that moment. Eu tive esse momento. So what do? You try to wake yourself up, Então, right? o que você faz? Você tenta acordar, né? So I thought to myself, I'm going to count to 3 and I'm just going to lift my head up as fast as I can. Então eu pensei assim, eu vou contar até 3 e aí eu vou levantar a minha cabeça o mais rápido que eu conseguir. And I was so afraid E eu estava com tanto medo. because I thought I will either see God or my bed. Porque eu pensei assim, ou eu vou ver Deus ou eu vou ver a minha cama. And I remember going 1, 2, 3. E eu me lembro de eu contar 1, 2, 3 Lifted up my e head levantei a cabeça. and I saw my bed. E eu vi a minha cama. I was like, oh, Eu falei, okay. Okay. The reason why I share that story sabe por que eu contei essa história? is I don't know what it's going to be like in the end. Eu não sei como é que vai ser nos dias do fim. But let's just imagine. Mas para imaginar. Maybe it's really like that. Talvez será desta forma. Maybe we do bow before him Talvez. and maybe we are shaking. Talvez estaremos ali com a face no chão, estaremos tremendo. Imagine if that's you before the throne. Imagina que é você, assim, diante do trono de Deus. What if, as you're shaking before the throne, E se, quando você estiver ali, tremendo ali diante do trono, what if you heard the voice of God e se você ouvisse, escutasse a voz de Deus, and he says to you, que dissesse para você, well done. muito bem feito. What would you feel at that moment? Como é que você se sentiria se Deus falasse, muito bem feito? Is there anything in the world you want more than that? Será que existe alguma outra coisa que você deseja no mundo que não seja isso? To one day come before him De um dia você estar diante do Deus Criador and hear him say, well done. e ouvir de sua boca dizendo, meu filho, muito bem feito. See, at that moment, you don't care about your popularity. Nesse momento, você não vai ligar para sua fama. You don't care what anyone thought of you. Você não vai se importar com o que os outros estão pensando de você. You only care about him. Você só vai se importar com Ele. So it's the goal of my life Esse é o objetivo da minha vida. to come to the end De chegar no fim. and say, I think I did everything you called me to do. E falar, Deus, eu acho que eu fiz tudo que o Senhor me pediu a fazer. I think I ran the race. Eu corri a corrida. I think I fought the fight. E eu combati o bom combate. I endured the suffering. Eu perseverei no sofrimento. And now, Lord, I want to hear you say, well done. E agora, Senhor, eu quero ouvir dos seus lábios o Senhor me dizendo, muito bem feito. I hope that's the goal of your life. Eu espero que esse seja o objetivo da sua vida. We live in difficult times, Nós vivemos em tempos difíceis and we preach a message that is very unpopular. e pregamos uma mensagem que não é muito popular. And I believe it's going to get less and less popular. E eu acredito que vai se tornar cada vez menos popular a mensagem. But the question is what are you going to do? Mas a pergunta que eu faço é, o que será que você vai fazer? Are you going to avoid certain topics? Será que você vai evitar alguns assuntos? Are you going to change your theology? Será que irá mudar a sua teologia? Or are you going to preach the word? Ou será que você vai pregar a palavra? Endure the suffering Persevere no sofrimento and do the work of an e evangelist. faça o trabalho de um evangelista. Sao Paulo needs a group of men and women who will not back down. São Paulo precisa de um grupo de homens e mulheres que não desista. Who not only preach this book, but they live it. Que não somente
preguem este livro, mas que vivam este livro. Because Christ is going to return Porque Jesus Cristo vai voltar. and he's going to say, E ele vai where's the dizer, faith? onde está a fé? Tonight, maybe Nesta some noite. of you are supposed to take a step of faith. Nesta noite, talvez alguns de vocês precisam tomar um passo de fé. You know that your life has gotten comfortable. Você sabe que a sua vida, você está na posição de conforto. And maybe the Lord's been speaking to E you, talvez o Senhor tenha falado ao seu coração, but you've been scared. mas você tem sentido medo. I get so afraid. Sabe, às vezes eu também tenho medo. My wife gets even more afraid. A minha esposa, então, fica com mais medo ainda. But we get together and we talk. Mas nós ficamos juntos, conversando. And we have to remind each other about our God E nós sempre lembramos uns aos outros do nosso Deus. and the stories that we read in this Bible. E as histórias que nós lemos nesse livro. And then we remind each other about the steps of faith from the past in our own lives. E aí nós começamos a conversar sobre os passos de fé que nós já tomamos em nossa vida. And we just remind each other of how God came through E nós lembramos uns aos outros de como que Deus foi fiel em cada momento. and how those were the greatest moments in our E lives. como esses momentos foram os mais importantes da nossa vida. Maybe some of you couples need to have that talk with each other, Talvez alguns casais aqui precisem ter uma conversa como esta. to ask each other, what steps of faith is God calling us to do? Perguntar o seguinte: qual é o passo de fé que Deus está nos indicando a tomar? To encourage one another. Encorajar um ao outro. And those who are single, E aqueles que são solteiros, maybe you need to gather with your friends talvez você precisa se reunir com seus amigos and talk about the steps of faith that you need to take place now. e conversar com eles sobre os passos de fé que você precisa tomar agora. Because if you can't take steps of faith when you're single, Porque se você não conseguir tomar passos de fé enquanto você está solteiro, it's going to be next to impossible once you're married. vai ser quase impossível depois que você se casar. Because you start realizing you're risking your wife's life too. Porque você vai ficar pensando, poxa vida, agora eu estou arriscando a vida da minha esposa também. And then you have children. E aí você tem filhos, And you go, now I'm risking e them. você vai pensar, agora meu filho está sob risco também. So if you can't take risk when you're alone, Então, se você não consegue tomar um passo de risco quando você está sozinho, wow, you have a difficult future ahead of you. você vai ter um futuro difícil à frente. This is the time to step out in faith. Este é o tempo para tomar o passo de fé. Have those conversations Tenham tonight. essas conversas. In fact, would you just bow your heads right now? Quero pedir para cada um aqui agora baixar a cabeça, por favor. And just picture yourself before the throne. E começa a se imaginar diante do trono de Deus. Forget that anyone else is in this room. Esqueça agora que qualquer outra pessoa está nessa sala. Just imagine it's just you and God Imagina que está somente você e Deus. as he sits on his throne. E Deus está no seu trono. Just imagine yourself before the Creator. Se imagine diante do Criador. He sees you right now. Porque Ele está te olhando agora. He knows you. Ele te conhece. He loves you. Ele te ama muito. He knows the truth about you. Ele sabe a verdade sobre você. Maybe no one else knows the lies in your life, Talvez ninguém conheça as mentiras da sua vida. but He knows. Mas Deus conhece. He knows all of your fears. Ele conhece todos os seus medos. He knows all of your insecurities. Ele conhece todas as suas inseguranças. He loves you. Ele te ama. He sent His Son to die for you. Ele enviou o seu filho para morrer por você. And He gave you His Spirit, Ele te deu o seu espírito. not a spirit of fear, Não um espírito de temor, but a spirit of power, mas de poder, of love, de amor of self-control. e de equilíbrio.
saying, don't be afraid. Ele diz: não tenha medo. I want you to just spend some time praying to him. Eu quero que você dedique alguns momentos para estar falando com Deus agora.